Graça e paz a todos, paz seja convosco. Agradecemos ao Senhor, exaltado, magnificado, majestoso, soberano é o Senhor, digno de toda honra, todo louvor, domínio, poder, autoridade foi-lhe dada nos céus e na terra. Muito obrigada, Senhor, pelo ar que respiro e toda a minha família. Agradeço, amado ouvinte, por todos os feitos do Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias estou em tuas mãos, estamos. Aleluia, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Excelente dia para todos, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amados, eu abri a Bíblia aqui em Mateus. Deus nos encoraja todos os dias, sempre a orarmos, a buscarmos a sua presença. Quão importante é que nós estejamos sempre buscando a presença do Senhor no nosso viver. E termos também a levar a importante atitude de aquele que já fez, permanecer nele, e aquele que ainda não fez, confessá-lo. Confessar o seu Filho amado Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para que nós possamos ter uma vida aqui na terra ainda, desfrutarmos da paz, da alegria, termos domínio próprio e enfrentarmos que nós vivemos aqui nessa terra, tem muitas coisas boas que nós podemos, as maravilhas do Senhor, podemos desfrutá-las. Mas nós sabemos, o Senhor disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele nos encoraja a perseverarmos, buscando a presença dEle. Se nós demos o primeiro passo, que o primeiro passo é confessar o seu Filho amado, é uma ordenança do Senhor, ninguém pode fugir disso, porque aqueles que fogem disso, negligenciam, haverá uma consequência aqui na terra ainda e na vindoura. Porque ninguém não vem me dizer, amados, a gente com Jesus já é difícil, quanto mais sem Jesus, não é? Sem o Pai, sem o Filho, sem o Espírito Santo. Lembrando que o Senhor, antes de subir, deixou o seu Espírito, o Paráclitos, que estaria conosco, e assim é, até a consumação dos séculos. Então, que nós venhamos a ter essa consciência, buscarmos a sua presença, buscarmos a presença dele todos os dias das nossas vidas. Então, nós sabemos que o Senhor, ele é um Deus amoroso, um Deus zeloso, é um Deus que cuida de cada um de nós todos os dias e cuida dos nossos. Mas nós temos a responsabilidade de fazer, obedecer as suas ordenanças, para que não, além de nós podermos, gratidão a tudo que ele já fez, morreu na cruz por nós, o seu amor incondicional, que não faz acepção de pessoas, mas mesmo ele não fazendo acepção de pessoas, ele não quer que a pessoa esteja no engano, no pecado. Então ele sempre vai trabalhar, usar seus vasos, seus instrumentos, instrumento que eu digo assim, as pessoas, os discípulos, os mensageiros dele, para levar as boas novas, o evangelho, para ser aquele que está perdido, aquela que está perdida, voltar para os caminhos do Senhor, Qual a função do pastor? Qual a função das pessoas que trabalham na obra? É justamente trazer, Qual a missão maior do pastor com suas ovelhas? Usa o cajado não para reprimir, não para oprimir, mas para direcionar, não é? Isso é desde aquela época, não é, que nós vemos as histórias bíblicas, orientar para que a ovelha volte para o caminho, para o aprisco. Então,
para o aprisco. Então, uma das funções do pastor, da pastora, do missionário é orientar, dar amor, mostrar que o pecado tem consequência aqui na terra e na vindoura, principalmente. A pessoa pode perder a salvação da sua alma. Então, aqui que eu vou ler Mateus, né? Sempre o Senhor está nos encorajando usando os seus discípulos para, instruídos pelo Espírito Santo, para buscarmos a sua presença. Na verdade, que nós sabemos o que diz aqui em Mateus 6,6, quando orares, deve fechar a porta do quarto, mas se o Senhor fala em relacionamento, o Senhor fala em comunhão, em ter um momento com Ele, não é? Orar, apresentar diante dEle. E a oração, o modelo é o Pai Nosso, que Ele nos ensina. Não oreis em vãs repetições. Nós não devemos ficar como muitos que oram o terço, né? Não sei quantas Ave Maria, não sei quantos credo ao Pai. Não é essa oração que o Senhor nos ordenou. É o Pai Nosso. E apresentar diante dele aquilo que você... Agradecer principalmente, né? Primeiramente agradecer por todos os benefícios que o Senhor já nos concedeu, nos concede todos os dias. A bondade do Senhor, os livramentos, não é? O pão diário, o alimento em nossas mesas, o ar, principalmente, o dom da vida, e tantas oportunidades que Ele nos concede, tantas chances que Ele, não é? E todo aquele que ama a Deus, ama também a sua palavra. O Senhor disse que é aquele que ama a palavra dEle, aquele que o ama, Ele e o Pai o amará e virá a Ele. Ele e o Pai virão a esse e farão nele morada. É João 14:23. E quão bom é quando o Senhor, o Espírito Santo, Paráclitos, faz morada em nós, né? Porque nós passamos, Ele nos concede frutos do Espírito. O amor é o maior deles. A paz, a alegria, mesmo em meio às circunstâncias, você dá risada, você tem aquela alegria, não é, amados? Porque ninguém vai estar toda hora sorrindo, mas a pessoa tem uma alegria, que é um fruto do Espírito Santo, em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias. Mas quem habita em nós é muito maior do que isso. Diga para este problema que muito maior é o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo. Então, Ele nos encoraja, né? Nos impulsiona a orarmos, nos impulsiona assim, que Deus não faz nada oprimindo. Deus usa as pessoas para orientar, que o melhor caminho o único caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse capítulo e versículo, ele é muito esclarecedor. Mas muitos continuam no engano, continuam buscando a presença de Deus em lugares que Deus não está. Aí pode dizer assim, irmã, e por que essas pessoas ainda vivem? Porque Deus, Ele é longânimo. Aleluia, Deus é longânimo. Deus, Ele é misericordioso. Então, ele espera que essa pessoa, no popular que nós usamos aqui, a ficha venha a cair. Uma hora a ficha venha a cair. Que ela está no caminho errado. Nós temos ali diversos exemplos bíblicos. Da época do dilúvio, né? A Arca de Noé. Quanto tempo Noé ficou alertando o povo antes de acontecer? Aquilo ali foi o derramamento da ira do Senhor, né? Na verdade, Deus não é um Deus ruim, mas Ele é um Deus justo. Mas Deus não faz nada à toa, amados. Ele alerta, Ele avisa, Ele exorta.
Busque minha presença. Confesse diante das pessoas o meu filho amado Jesus. Porque o sacrifício do Senhor não foi em vão. O Senhor morreu na cruz, ele veio com esse propósito de se fazer maldito, embora santo, aleluia, embora santo, puro. O Senhor não tinha pecado, mas ele se fez maldito. Quem morria na cruz era crucificado, eram as pessoas que eram malditas, pessoas que tinham cometido qualquer coisa assim, aberração, suicídio não, como o nome, homicídio, roubo e outras coisas mais. Então, o julgamento naquela época era daquele jeito. Então, o Senhor, embora santo, ele se fez maldito, levando no madeiro sobre o seu corpo, como ele sofreu, meu Deus. Olha, amados, uma vez, um pastor, sabe? Eu tenho muito apreço por ele, assim, eu tenho muito respeito, amor. Que pastor, viu? Uma vez ele fez assim, ó, lá na igreja. Pessoal, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, uma atitude, na pregação eu vou fazer algo, só para vocês terem uma ideia. Ele estava falando sobre a crucificação do Senhor. Aí ele convidou, claro que ele não obrigou ninguém a fazer isso. Ele convidou quem se dispunha a fazer aquilo, né? Aquele ato de ficarmos com os braços abertos durante um certo tempo. Tenta fazer isso, tenta, para você ver. Só isso. E você vai ver o peso que isso vai causar. Aí ele fez. Eu participei, eu quis participar. Amados, dói demais o braço da pessoa. A gente fazia assim, ai pastor, ai, não tá aguentando mais não, pastor. Aí ele fazia, aguenta mais um pouquinho, só para vocês verem o que Jesus passou. Se não aguentar, baixa a mão, pode aguentar. Ele não forçou ninguém a fazer. Né? Quero deixar bem claro aqui que ele não deixou, ele convidou quem estava disposto a fazer. E os que fizeram sentiram um pouco na pele o que não se pode comparar com o que o Senhor sofreu por nós, né? Isso é utopia. Ninguém, é uma pretensão muito grande a pessoa pensar isso, mas assim, ele fez só para a gente ter um pouquinho de ideia do sofrimento dele. Ficar com os braços abertos, estendidos assim, ó, por muito tempo. Encosta na parede e fica com os dois braços abertos. Ninguém aguenta não, amados. Dá logo dor no pescoço, cansaço nas pernas, os braços começam a queimar. Então, assim, o Senhor sofreu muito por nós. E hoje existem pessoas que deixam de confessar Jesus para estar servindo a idolatria, a estar colocando sua fé em objeto, em sal grosso e não sei o que mais lá. Gente, a nossa fé deve estar totalmente alicerçada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E voltando aqui para a Bíblia, Mateus disse, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no caso, o teu quarto, né? E fechando a porta, ora teu pai que te vê em secreto, né? Em oculto. E o teu pai que te vê em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai, Pai sabe que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós oreis, aí ele diz, né, o Pai Nosso. Nós sabemos que antes que o pensamento venha à nossa mente, o Senhor, Ele sabe até a contagem dos fios de nossos cabelos que nós temos na cabeça. E antes que o pensamento venha à nossa mente, Ele já sabe, antes que saia da nossa boca, mas Ele quer que nós falemos para Ele, né? Abrir a boca e falar. Agradecer, ter gratidão ao Senhor, abrir a boca para dizer seus anseios, seus medos, entregar para Ele aquilo que te preocupa. É tudo bíblico, viu? E aí ele fala aqui no versículo 7, 12, que eu até postei.
Amados, se nós nos posicionarmos no lugar do outro, muitas coisas as pessoas não fariam para machucar o semelhante. Aí diz assim, ó. Aí o Senhor fala aqui a bondade de Deus. Mateus 7,7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Buscar a Deus, né? Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. A porta se abre, né? E qual dentre vós é o homem que pedindo pão, seu filho, lhe dará uma pedra? O filho pedindo ao pai, né? Lhe dará uma pedra. Tem uma interrogação. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós sois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amados, eu desejo a vocês um excelente dia, um dia proveitoso, um dia na graça do Senhor. Né? Tenha um dia de paz, de alegria, harmonia familiar. Que Deus te conceda saúde, nos conceda saúde em nome de Jesus. E busque sempre a presença do Senhor. Aqui a palavra se refere a relacionamento com Deus, a buscar sempre a presença do Senhor. Aqui no versículo, Mateus 6,6, ele fala sobre, fecha a porta do teu quarto. Mas se você não puder fazer no quarto, porque você está apressado para trabalhar, alguma coisa assim, acorde mais cedo, né? Ou faça em outro local, mas faça a oração, tenha um momento de comunhão com o Senhor, apresente diante dele, agradeça, não esqueça de agradecer. E mesmo em meio às circunstâncias, se não estiver favoráveis, agradeça, amados, porque você não sabe que Deus te livrou, me livrou, nos livrou, né? Livrou a nossa família e Ele tem nos sustentado. Não é? Até aqui o Senhor tem nos sustentado e glórias a Deus por isso. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor, Ele é maravilhoso. Nós ficamos às vezes, né, entristecidos, porque às vezes não aconteceu da forma que você queria, ou ainda não aconteceu, ou você está esperando algo, ou algo não saiu de conforme o que você esperava, mas apresente diante de Deus, entendeu? Apresente diante de Deus, porque Deus é um Deus fiel, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele peleja a nossa causa, o nosso general de guerra, a batalha. Muitas vezes Ele nos ensinou, não é, que aqui na Terra nós teríamos. Ele disse, né, eu sempre falo esse versículo, não é, que está nas Escrituras, que não veio trazer paz. Parece mais algo contraditório quando ele diz assim, mas ele disse nas suas Escrituras que a espada, né, quando ele diz assim, eu vim trazer espada, não vim trazer paz, eu vim trazer espada, ele quis dizer que para que nós guerreássemos espiritualmente. Porque haveria, sim, uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Então, nós devemos orar sem cessar, né, nos fortalecer através da sua espada, que é a verdade, a palavra dele, em oração, sem cessar, buscando nos fortalecer na força do poder que provém dele. A armadura de Deus, Efésios 6:10, né, nos mostra isso, que nós devemos buscarmos, nos fortalecermos na força do poder que provém dele. Não é nada em nós, né? Tudo provém dele. Então, através das suas escrituras,
a espada é justamente a Bíblia, a oração, na verdade, que a verdade é justamente a palavra dele, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é? Existe uma hierarquia espiritual, tanto do bem, né, contra o mal. O Senhor, Ele quer o bem de todos. E o mal trabalha para enfraquecer as nossas forças, para que nós não possamos resistir ao dia mal. Que dia mal é esse? Um dia que você pega um trânsito ruim, um dia que aquele dinheiro que você esperava não saiu conforme você esperava, um dia de enfermidade, e etc, etc, não é? E nós podermos resistir, superar situações. E como nós podemos? Deus ensina aqui, ó, buscando nos fortalecer, né, tendo os lombos cingidos. Eu vou ler aqui, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque muitas vezes a gente é pego em ciladas, em tramóia, em armadilhas, né? Nós não vemos. Nosso coração é um coração que está pautado ali nas coisas boas, mas nem sempre o outro está com aquela mesma visão, com a mesma intenção. Porque, aí lendo agora o versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, não é contra pessoas. A luta é espiritual, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Abrindo parêntese aqui, uma observação, nós sabemos, eu sei que a guerra é espiritual, amados, mas muitos dão brecha para, ao invés de estar seguindo a Jesus, estar seguindo o diabo. Porque aqui nessa terra nós temos uma escolha, uma decisão. Ou você ouve a voz de Deus e obedece, ou você vai se inclinar para as coisas do mal. É óbvio, evidente, que existem pessoas que estão afastadas do Evangelho, mas nem por isso estão fazendo perversidade. Mas tem aqueles que fazem perversidade. Por quê? Porque o que há nele, o que há nela é um espírito maligno. Há jeito para isso? Sim. Se a pessoa se arrepender, o Senhor acolhe, entendeu? O Senhor é um Deus. Ele diz assim, eu não vim para os justos, eu vim para para pecadores, aqueles que se arrependem. Então, que se arrepende dos seus pecados. Então, se a pessoa se arrepender, não importa o que fez há 2 segundos atrás, se realmente a pessoa se arrepender, não é errar, pedir perdão e voltar a fazer a mesma coisa, não. É a pessoa se arrepender e deixar aquilo para lá. Passar a ser uma nova criatura. Eu sei, amados, que muitas vezes a pessoa, né, tem uma fraqueza, a pessoa às vezes, por algum motivo, sei lá, fraqueza, né? Cada pessoa é cada pessoa. Pode cair, o que é que acontece? Se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Mas não faça disso uma rotina. Eu pequei, vou pedir perdão, porque eu sei que Deus é perdoador, então eu vou fazer de novo. Não. Né? Muitos dizem assim, cair é do homem e o levantar é de Deus. Sim, Deus quer sempre levantar. Mas a pessoa não pode fazer disso uma rotina. Então, voltando aqui para o capítulo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes.
Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. É a palavra de Deus. E vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Aleluia, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu sou uma pecadora. Eu sou imperfeita. Eu sou um ser humano. Mas existe uma diferença. Eu busco todos os dias em Cristo ser uma pessoa melhor, lendo a palavra, orando, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele a ajuda dEle. Senhor, me ajuda, eu sozinha não posso, mas contigo posso. Em nome de Jesus. Você também pode. Sozinha não, sozinho não, mas busca a presença do Senhor. Deus te abençoe, abençoe tua casa, tua família, teus amigos. Eu abençoo esse amado ouvinte, em nome de Jesus. Jeová Rafa te dê cura e cure aquele familiar que está doente, aquele amigo que está doente, em nome de Jesus. Que Jeová Jireh provenha, dê provisão naquilo que está necessitando, em nome de Jesus. Amém, assim seja feito, para a glória e honra do Senhor Jesus. Obrigada, Paráclitos. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Está feito.